Seja muito bem-vindo à TV Novo Tempo, seu canal da esperança. Quero agradecer porque você está sintonizado conosco na TV Novo Tempo e agora no programa Saldo Extra. O programa que foi preparado especialmente para você, pensando em você, pensando na sua vida financeira, pensando na sua vida material. O programa Saldo Extra, de vez em quando, tem alguns convidados importantes, pessoas que entendem bem desta área e que vêm aqui para nos ajudar. Eu quero ter a alegria de apresentar a você o nosso convidado de hoje, Pastor Hugo Ernesto Quiroga. Pastor Hugo é graduado em Administração de Empresas, é graduado em Ciências Contábeis, está no momento fazendo um mestrado em Liderança, não é isso, Pastor Hugo? E ele vai fazer o seu trabalho de conclusão de curso, ele está estudando exatamente sobre o assunto de finanças pessoais. Portanto, ele tem dados, tem informações, além da sua vivência, porque ele é um administrador financeiro. Desde os 18 anos trabalha na área financeira e ele é diretor financeiro de uma grande organização, parte da Igreja Adventista aqui no estado de São Paulo. Pastor Hugo, seja muito bem-vindo aqui ao cenário e ao programa Saldo Extra. O prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E nós queremos aqui tirar o máximo aí de informações, do seu conhecimento, da sua experiência, que vai nos ajudar e ajudar aqui aos nossos telespectadores. Eu disse ao pastor Hugo que eu gostaria de falar com ele um pouquinho sobre o tema do endividamento. É um assunto presente na vida de muita gente. E parece, pastor Hugo, que você tem algumas informações, algumas estatísticas para nos mostrar, é isso? É verdade, a gente trouxe que é uma pesquisa feita pelo comércio, pela Confederação Nacional do Comércio. Eles têm dois tipos de pesquisa e uma delas é sobre endividamento e inadimplência das famílias. Então eu vou pedir à produção que apresente aqui para nós essas telas e o pastor Hugo vai então passar as informações e os comentários. Essa planilha ela é recente, já é de julho de 2011, fazendo um comparativo com o mês anterior, junho de 2011, e com o mesmo mês do ano passado. Essa pesquisa começou a ser feita em janeiro de 2010 para cá, então a gente não tem dados muito comparativos, muito mais distantes. Então a gente vê aí que no mês de julho nós temos 63,5% das pessoas entrevistadas ou da população, né, com renda, com endividamentos. Quer dizer, de toda a população brasileira, nós somos aí quase 200 milhões, nós temos aí mais de 120 milhões devendo. Esse é o resultado daqueles que têm renda. Dos que têm renda. Dos que têm renda, pode ser, exatamente. Das famílias que têm renda, esse é o caso dos brasileiros hoje, 63,5. Se a gente entender que os filhos vivem dos pais, os pais estão devendo, até que a gente poderia dizer que os filhos estão devendo também. É verdade. Mas vamos lá, então 63% de toda a força trabalhadora do Brasil que tem renda estão endividados, esse é o dado. Isso, e aí 23% estão com dívidas ou contas atrasadas, quer dizer, quase 24%. Sim. E 8,1% declararam que não terão condições de pagar nos próximos 30 dias. E aí vai 30 dias, 60 dias e até 90 dias. É a pesquisa onde é feita. Bem, a gente tem aí um percentual das famílias endividadas e a gente vê que em fevereiro de 2011 foi o maior índice de famílias endividadas, mais de 65% de famílias endividadas. Isso caiu um pouco, mas você note que em relação ao ano passado, como cresceu o nível de endividamento das famílias. Isso quer dizer que foi em fevereiro, quer dizer que passou as férias, passou o Natal, não adiantou nada ter recebido 13º? Não serviu. O pessoal parece que volta das férias endividado. Isso é um sintoma de falta de planejamento, né? Sem dúvida. É dado interessante. Eu quero já informar aos nossos telespectadores de que essas planilhas que o pastor Hugo está trazendo para a gente aqui, nós vamos disponibilizá-las no nosso blog. Então, se os dados aqui não estão muito claros, você vai encontrar lá e vai poder visualizar melhor. Vamos à próxima, Perfeito. então. Bem, aí é um outro dado interessante, que é o seguinte, a linha de cima são famílias endividadas que têm renda até 10 salários mínimos. E a de baixo, famílias endividadas acima de 10 salários mínimos. Então, você percebe que o índice deles, das famílias com menos de 10 salários mínimos ou de uma renda mais baixa, estão mais endividados, com 64,4%. Percentual de famílias com contas ou dívidas em atraso. E aí a gente tem, naquele quadro anterior, a gente viu
que é o último mês, né, o mês de julho, estamos com quase 24%. O pior mês realmente foi ainda em maio desse ano, mas a alteração foi pequena aí, mas um percentual ainda grande de famílias com dívidas em atraso. Talvez você que esteja olhando o gráfico, quem sabe o número não está muito claro, mas pela visualização do gráfico, percebe-se que é uma tendência, né? Existe uma média aí das pessoas não pagarem as contas, não é isso, pastor? E interessante que ver que o mês de janeiro de 2011 é um mês de baixa, possivelmente por causa do recebimento do 13º. Muita gente deve ter colocado as contas em dia, certo? Mas depois colocaram em dia, mas depois voltaram a... Volta das férias. Voltaram a ficar A verdade é que em fevereiro tem um monte de conta, né, pastor? É uniforme escolar, é pagamento do licenciamento do veículo, é volta às aulas e compra de material escolar. É muito pesada a carga do início do ano. Vamos à próxima. Bem, aí a gente continua com aquele mesmo comparativo de rendas até 10 salários mínimos e acima de 10 salários mínimos, percebendo que o pessoal com renda mais baixa tem realmente mais dificuldades em quitar suas dívidas. Isso é um dado preocupante. Se você tem mais dificuldade de pagar, então contraia menos dívida. Exatamente. Certo? O que temos mais? Sim. Percentual de famílias que não terão condições de pagar. Então a gente vê aí, houve uma queda em relação a outubro do ano passado para esse ano, mas mesmo assim ainda tem um percentual de pessoas que assumem de que não vão ter condições de quitar as suas dívidas. Aí a gente vê a diferença novamente das faixas salariais até 10 salários mínimos e depois de 10 salários mínimos, e a gente vê que o pessoal de baixa renda assume que realmente tem menos condições de pagar. Quer dizer, tudo bem que eles recebem menos, mas você nota que há um problema de planejamento também. Esse dado é um dado interessante. Que tipo de dívida as pessoas têm? A pior dívida, a dívida que mais as pessoas têm é em relação ao uso do cartão de crédito. Certo? Então, olhem só, disparadamente o cartão de crédito é muito usado. Não significa que cartão de crédito é ruim de se usar. Ele é bom de se usar, certo? E não quer dizer também que todo esse percentual aí é de dívidas em atraso ou no rotativo do cartão de crédito. Não quer dizer isso. Mas a utilização do cartão de crédito é muito grande. O que tem que se tomar cuidado em relação a isso. Que até tenho depois uma dica em relação ao uso do cartão de crédito. Pastor Hugo, dá a sua dica do uso do cartão de crédito. Qual é o assunto que envolve o cartão de crédito? A gente escuta uma propaganda na rádio que fala muito a respeito de que a gente precisa usar o cartão de crédito a nosso favor. É verdade. Eu vou dizer o meu exemplo. Qual é a dica? Eu faço minhas anotações do cartão de crédito sempre, todos os dias, e tudo que eu faço de compras eu faço ali. Então, quando eu uso o cartão de crédito, e eu uso muito cartão de crédito, eu dou baixa nas minhas anotações como uma compra à vista, certo? Entendi. Isso é importante, porque muita gente usa o cartão de crédito e, como não tem controle, ele só vai olhar depois quando a fatura chegar. Ele às vezes até faz um controle, mas ele não pensa de que ele tem que cuidar se ele vai ter o recurso na época do pagamento, certo? Então, por exemplo, se você pegar hoje minha conta bancária e ver o meu saldo, ele é 1. Se você pegar minhas anotações, vai ver que o meu saldo nas anotações é mais baixo. Por quê? Porque as compras que eu fiz com cartão de crédito já foram dado baixa. Ou seja, o dinheiro está lá no banco, certo? Mas nas minhas anotações eu já não posso usar mais. Pastor, eu permito um comentário. Eu uso o meu cartão de crédito, mas eu uso o meu cartão de crédito para organizar as minhas despesas. Ou seja, eu tenho uma data de vencimento que é logo no primeiro dia do mês, eu recebo o meu salário e aí já pago a fatura do cartão de crédito. Mas eu usando o cartão de crédito, eu sempre uso para pagar no primeiro dia do mês. Eu organizo as minhas compras. E quero aqui acrescentar a esse controle que o pastor Hugo falou, a essa dica, um detalhe importante que você precisa saber, se é que você não sabe. Não pagar a fatura do cartão de crédito na data é um péssimo negócio, porque é a taxa de juros mais elevada do mercado. É cheque especial e cartão de crédito. Quer dizer, se você fez a compra no cartão de crédito, como eu uso, para organizar as suas contas, e você não paga, você está fazendo um péssimo negócio. É por aí, né? É isso aí. A gente está com hoje cerca de 185% de juros em cheque ou cartão de crédito. Cheque especial está girando aí em torno de 135% ao ano.
Quer dizer, é uma coisa assim realmente que não dá para conceber. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso acaba trazendo um descontrole financeiro tremendo. Pastor Hugo, eu vou antecipar um pouquinho o encerramento desse primeiro bloco, porque eu quero dedicar o outro bloco do nosso programa para a gente falar um pouco de como solucionar esse problema das dívidas, um pouquinho das consequências e como encontrar a solução. Mas foram importantes essas informações, porque nós temos que ter consciência, né, de que esse é um problema. Se você está devendo, este privilégio, entre aspas, não é só seu, existe muita gente que está devendo também. Só que as dívidas trazem consequências sérias para a saúde financeira de uma família, principalmente porque aumentam as despesas com o pagamento dos juros, comprando mais caro e por aí vai. Nós vamos voltar aqui no próximo programa para trazer para vocês algumas ideias, algumas sugestões de como você pode organizar a sua vida e se livrar das dívidas. O nosso intervalo é bem rápido e nós já voltamos. Já estamos recomeçando o programa Saldo Extra de hoje, que está falando sobre endividamento, aqui com a presença e a participação do pastor Hugo Ernesto Quiroga, que já trouxe algumas informações estatísticas importantes para a gente conhecer esse quadro aqui dentro do nosso país sobre endividamento. Eu quero lembrá-lo de que essas informações, essas planilhas, estão lá no nosso blog, estarão lá para que você possa acessar e ter essas informações também. E você pode rever o programa e assistir algum outro programa que você não tenha visto aqui do Saldo Extra. E você pode colocar lá também os seus comentários e fazer as suas perguntas. Pastor Hugo, o Saldo Extra ele tem o objetivo seguinte: nós levantamos o assunto, mas nós queremos dar informações construtivas e necessárias para que as pessoas possam resolver os seus problemas. A minha pergunta fale um pouquinho das consequências do endividamento, quero que você aborde esse tema, e depois aí sim, eu quero que você fale o que nós devemos fazer para se livrar das dívidas. Bem, o endividamento ele traz um desassossego na vida da gente. A gente acaba com o humor da gente, tira muitas vezes o sono da gente, quando essa dívida é uma dívida ruim, certo? Então quer dizer que tem dívida boa? Tem dívida boa. Pastor Hugo, eu já falei aqui em vários dos nossos programas para que as pessoas se livrem das dívidas, então explica aqui o que seria dívida ruim e dívida boa para que Isso, é importante, é bom a gente distinguir isso, né? O que é dívida boa e o que é dívida ruim. Bem, vou dar exemplo e aí ajuda a gente no conceito, sim, certo? Por exemplo, uma vez um camarada veio me pegar um conselho a respeito da compra de um carro. Ele ia financiar o carro e ele ia se apertar um pouco e tal, mas qual era a questão? Ele queria, com isso, ele ia melhorar os atendimentos que ele dava. Ele era um trabalhador autônomo e com o carro ele ia conseguir triplicar o valor do salário dele ou daquilo que ele ganhava. E aí eu falei assim, bem, vamos aqui, o valor do financiamento mais a manutenção do carro vai te custar quanto? Vai custar X. Então ainda vai te sobrar mais dinheiro do que você realmente vai gastar. E ainda dá até para você guardar um pouquinho para trocar o carro depois. Ele falou, não, é verdade, então eu estou com essa proposta para poder adquirir o carro e alavancar a minha receita. Ora, então a gente costuma dizer que o carro nunca é uma boa dívida. Mas nesse caso, era uma boa dívida, era um bom negócio. Uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade, ou seja, ele ia contrair uma dívida que ia alavancar a receita dele. Sim. Então, tudo que você contrair como dívida, que vai melhorar seu patrimônio líquido, que vai melhorar a sua questão financeira, a sua receita, as suas entradas, é uma dívida boa. Deixa eu aqui dar um exemplo, não querendo mudar de assunto, porque esse é um tema que a gente já falou e queremos abordar mais. Alguém que está pagando aluguel, ele resolve fazer um financiamento da casa própria com recursos do Sistema Financeiro de Habitação e ele troca o aluguel pelo pagamento do financiamento. Ou seja, ele troca uma despesa por um investimento. Está certo que é no longo prazo, mas pelo menos ele está cada dia, cada mês comprando um pouquinho do apartamento. Seria esse um bom exemplo, então, daquilo que seria uma dívida boa? Sim, mas eu tenho um exemplo. Esse mesmo exemplo seu eu posso pegar para falar que ele pode se tornar uma dívida ruim. Quando que você, na compra de uma casa própria ou de um imóvel, se torna uma dívida ruim?
quando você, por falta de planejamento, você contrai outras dívidas e você acaba perdendo o imóvel e perde dinheiro, porque você não se planejou ou porque a dívida, com as informações, você dá as informações para o banco aceita as informações que você concede e aí você coloca, a sua capacidade de pagamento é menor do que o financiamento que você faz e aí você acaba transformando aquela dívida que seria uma bênção, né, seria uma realização de um sonho, acaba se tornando um pesadelo. Isso se torna uma dívida ruim. Quando essa prestação, financiamento, não cabe no orçamento. Aí você paga a prestação, mas se endivida com outras coisas. Exatamente. Se você faz uma coisa dessa também e prejudica a saúde da família, alimentação, planos de saúde, etc., você realmente não tem condição. Você vai transformar em dívida ruim. E aí estão as consequências da dívida, né? Não cuida da família direito, não cuida da saúde direito, você falou da questão do desassossego, né? As pessoas ficam até estressadas, isso afeta o trabalho, e um detalhe, né, pastor Hugo, afeta o relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas deixam de ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas porque estão devendo. E um detalhe, vivemos numa sociedade cheia de problemas, e a gente, pelo próprio ensinamento de Cristo, devemos ajudar o nosso próximo, né? Se a gente está endividado, como é que eu vou poder ajudar o meu próximo? E ajudar o próximo é uma forma também da gente praticar o amor, né? Bom, agora vamos falar das soluções. Que recomendações você diz ao telespectador que está aí nos acompanhando, que porventura esteja passando pelos problemas das dívidas? Bem, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que fazer um levantamento das dívidas que a gente tem, certo? E separar dívidas essenciais. Então, tem dívidas que são essenciais, que eu não posso deixar de pagar. Então, eu preciso, porque senão acabam o fornecimento de serviços para a gente, como, por exemplo, a água, a luz, em relação à alimentação, estudo, escola de filhos, certo? Muita gente interrompe o pagamento do estudo dos filhos em detrimento do descontrole financeiro. Então, as essenciais precisam ser selecionadas aí e serem quitadas. Depois, você tem que pegar as taxas de juros. Quais que estão te cobrando maiores taxas de juros? Tentar transformar isso em taxas menores de juros, certo? Muita gente está com cheque especial, está com cartão de crédito. Então, você fazer um empréstimo consignado, você consegue taxas menores. Isso vai ajudar você a reduzir a sua dívida. O crédito pessoal, deixa eu só explicar aqui que é o crédito consignado. No Brasil, as empresas são obrigadas a disponibilizar aos seus funcionários o chamado crédito consignado. Você vai no banco onde a sua empresa trabalha e você faz o empréstimo a menor taxa de juros, não é, pastor? Ou seja, você faz o crédito consignado e você troca um cheque especial que talvez esteja cobrando 8% ao mês, um cartão de crédito cobrando 10% ao mês, por um financiamento aí de 2% crédito consignado. Então é o seguinte, classifique as dívidas, veja aquelas que têm o maior juros e essa que você deve atacar primeiro. Sem dúvida. E também negociar com os seus credores, certo? Eu acho que isso é importante. E uma dica que eu acho interessante, porque às vezes você não tem aquela habilidade para negociar, né? Então peça isso para um familiar, um amigo seu, que tenha mais habilidade, que possa fazer isso. Para aqueles que têm menos condições. Outros que têm mais condições, um consultor financeiro, às vezes, faz essa negociação para você e tudo bem que vai ter um custo para ele, mas, sem dúvida, ele vai ganhar mais para você. Então, ou um consultor financeiro ou alguém da sua família que tem um pouco mais de habilidade para negociar com seus credores e reduzir juros, reduzir prazo, ou aumentar prazos. Isso tudo vai ajudar você a sair dessa situação. E eu acho que uma coisa importante também é que a gente precisa olhar para trás e ver como a gente estava antes. Então, a gente tem que tomar atitudes para consertar e a gente olha para trás. Como é que eu estava há 3 meses atrás? Porque hoje eu posso estar endividado, mas se há 3 meses atrás eu estava pior, significa que eu estou melhorando, certo? E tem muita gente que fica se comparando com os outros e aí fica desanimado. Então, não desanime se comparando com os outros, se anime se comparando com a sua performance, a forma como você tem desempenhado a quitação das suas dívidas. Então, você olhe há 1 ano atrás, como é que estava a sua situação financeira? Se a sua situação financeira hoje é melhor do que 1 ano atrás, você está crescendo. Então, vai seguindo nesse caminho, porque você está indo no caminho certo. Se a dívida está diminuindo, já é um bom negócio. Já é um bom negócio. Hugo, vamos recordar aqui, para facilitar para o nosso telespectador, até por minha compreensão aqui também. Nós já falamos algumas coisas importantes. A primeira delas é você assumir que tem essa dívida e você fazer seu próprio diagnóstico. Ou seja, relacione tudo. Quando você vai no médico,
E às vezes você está passando por um problema e o médico pergunta, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro? Ele olha a sua pressão, ele olha o seu batimento cardíaco, ele olha, te examina de uma forma geral, ele faz um diagnóstico, ele anota tudo para dizer exatamente qual é o seu problema e passar o medicamento certo. É mais ou menos isso, né? Eu vou relacionar isso. Devo aqui, devo ali, quanto eu devo, as taxas de juros, separa aquelas que são prioritárias, essenciais, que é o sustento básico da família, elimino tudo que é supérfluo, né, pastor? Sem dúvida. Lazer, recreação, compra de vestuário, coisas que podem ser postergadas, comer fora de casa. E aí a participação da família é fundamental, certo? E não adianta, gente, tem muita gente que quer poupar o cônjuge ou poupar os filhos com informações a respeito disso. Então, e isso acaba agravando, porque ele fica lutando, a pessoa fica lutando sozinha. Então, é importante participar para que todos entendam o problema e possam ajudar. Então, vamos lá. Fazer o diagnóstico, classificar as dívidas, fazer as taxas de juros, negociar, procurar a ajuda de um amigo e agora envolver a família. Envolver a família. Ou seja, todos os membros da família participar. Não adianta o marido estar lutando para pagar as dívidas e a esposa está saindo todo final de semana com os filhos lá, enquanto o marido às vezes está viajando, trabalha, ela está lá no shopping gastando e o marido se esforçando, porque ela precisa estar consciente disso. Eu não estou falando aqui porque as mulheres gastam mais, não, mas também o inverso, né? A mulher está se esforçando e o marido não está fazendo a parte dele. É por aí, né? Exatamente. E envolver os filhos, né? Isso, e em colocar na mão do familiar que tem um controle melhor das finanças, certo? Acho que vale a pena o esforço, porque é muito melhor a gente ser alguém que a gente tem o dinheiro sob o nosso controle do que o dinheiro controlando a nossa vida, que é a gente correndo atrás dele o tempo inteiro para pagar a conta. Você mencionou um aspecto interessante, né, pastor Hugo? Olhar para o passado em vez de olhar para os de fora, né? E você olhar para o de fora, às vezes você recebe até influência negativa, né? E às vezes você fica olhando o teu vizinho que está lá comendo fora de casa, que trocou de carro, e você não quer perder o status, aí troca de carro também, só que a situação dele é outra, né? Ele tem uma melhor condição e pode fazer isso. Pastor Hugo, o que mais que a gente poderia aconselhar os nossos telespectadores sobre o assunto da dívida? Alguma coisa que a gente não mencionou aqui? Não desistir, a gente não pode desistir disso e não deixe para começar amanhã, comece a tomar essas atitudes hoje, eu acho que isso é importante. O tempo passa rápido, quando você vê, já passou 2, 3 meses e se você fica adiando, o problema não vai sumir pelo fato de você adiar. O problema, ele vai sumir se você tomar uma decisão, tomar uma atitude, se juntar com as pessoas que você gosta, que te amam também, para poder vencer esse mal que é a questão das dívidas. E o deixar para depois só piora as coisas, porque tem os juros, é como uma bola de neve descendo um morro, né? Só vai aumentando, aumentando e a situação pode ficar mais difícil. Pastor Hugo, infelizmente o nosso tempo se acabou, a gente precisa encerrar aqui o nosso programa. Eu quero muito lhe agradecer pela sua vinda, pelos dados que você trouxe para a gente, por trazer aqui um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, e espero poder vê-lo aqui outras vezes no nosso programa. Muito obrigado. Eu quero terminar aqui e vou ler um texto da Bíblia, e diante daquilo que nós aprendemos aqui hoje com o pastor Hugo. Eu quero abrir no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 5 e no verso 6. Onde a palavra de Deus diz a seguinte para nós: confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós já mencionamos esse verso aqui outras vezes. Ele é muito precioso. Aqui o verso diz que nós devemos confiar plenamente em Deus. Devemos buscar de Deus a confiança. Todas essas ajudas que nós aqui aprendemos, ajuda as pessoas de fora, fazer o nosso diagnóstico, entender a nossa situação, são importantes. Mas faça tudo isso confiando em Deus. E a promessa do Senhor é que Ele vai lhe ajudar. Ele vai endireitar as suas veredas, os seus caminhos, e certamente a sua vida financeira também tem solução, com a bênção do nosso Deus. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação e nos vemos no próximo programa Saldo Extra. Um abraço e até lá.